Aí, Olá! olá! Eu estava Boa aqui noite! aguardando. Ô, Boa coisa boa! noite. Seja muito bem-vinda, doutora Cristina. Lhe chamo de Cristina, de doutora, como é que você Ou quer? como você quiser, Tina, Cristina. Olha, Meu nome Tina, político é doutora Cristina, mas doutora Cristina, olha, mas Tina, aí você me deixou íntima, pronto. pronto, tá resolvido. Tá resolvido. Gente, só para, olha, o doutora Cristina deu uma bugadinha no Instagram que tá dando, graças a Deus que outras pessoas falaram que tá acontecendo isso de vez em quando, né? É normal, tá nesse tempo de pandemia. E deixa eu falar aqui pro pessoal, tá, gente? Gente, doutora Cristina Lopes tem uma história incrível. Olha, essa live, assim, eu tô aguardando ansiosamente. Eu perguntava toda semana pra Marina, Marina, quando é a doutora Cristina? Quando é a doutora Cristina? Ela, calma, ela vai chegar, né, uma das histórias mais incríveis. Eu estou muito honrada de poder estar recebendo nesse projeto incrível que eu superei essa mulher de garra que nos representa e me representa. Viu? Muito obrigada, doutora Cristina. Seja muito bem-vinda aqui ao Superei, viu? De verdade. Boa noite. Ó, primeiro, parabéns, né, Miriam, por Oh, essa propositura aí, por esse ligar esse canal, né? Acho que nós estamos num momento tão complexo da humanidade, com tantos desafios a serem superados, aí um vírus desafiando o mundo inteiro, desafiando a saúde, desafiando a ciência. Então, acho que o seu programa ele conecta experiências que podem fortalecer pessoas nesse momento, né? Porque com certeza. sim, é possível, sim, nós podemos, sim, temos que acreditar. Então, olha, parabéns por esse programa e contando histórias incríveis que podem inspirar pessoas. Acho que isso é o mais importante, né? Olha, como é bom a gente ouvir isso, tá, doutora Cristina? Porque a gente está no caminho certo, sinal que a gente está no caminho certo. E como você falou, a gente está vivendo um momento, né, que saúde mental é luxo, né? Então, muitas pessoas estão pensando em desistir, né? E através aqui desse quadro, né, que eu digo o seguinte, gente, eu sou só uma mediadora aqui, porque a história é a protagonista, né? Graças a Deus a gente tem recebido directs, e-mails de pessoas realmente que dizem, poxa, depois que eu escutei a história daquela pessoa, eu repensei a minha vida. Eu estava pensando em desistir e depois dessa história eu vi como eu estava sendo ingrata, né? E eu acho assim, a sua história é uma história que realmente eu tenho certeza que a pessoa que estiver assistindo hoje e que vai assistir também no YouTube, se ela está pensando em desistir da vida dela, ela nesse momento ela vai mudar de ideia. Tenho certeza. Seja muito bem-vinda. E aqui é o seguinte, olha, eu sou só mediadora, certo? A protagonista é a história. Então eu lhe dou a palavra para que você possa contar todo o seu depoimento, toda a sua história de vida aqui para a gente. Seja bem-vinda. Muito Nossa, obrigada. um prazer e uma responsabilidade aí triplicada, né? Mas a gente entende que contar a nossa história pode evitar que outras mulheres vivam o que eu vivi, que outras famílias, porque o que eu vivi afeta toda a família, afeta todas as pessoas que estão no seu círculo, aí no seu radar, né? Bem, eu venho de uma família bastante numerosa, sou a 10ª filha de 14, nasci num ambiente ultra democrático, num ambiente político por natureza, né, onde você tinha que negociar atenção, negociar brinquedo, negociar tarefas de casa. Então eu cresci nesse ambiente onde não havia muita diferença entre os meninos e as meninas, né, entre o que se destinava aos meninos ou às meninas. E cresci com a minha mãe, uma brava mulher mineira, chamada Maria Madalena, meu pai Gabriel da Anunciação, um português que, como muitos, vieram ao Brasil em busca de uma vida melhor. E eu cresci nesse ambiente onde o importante era estudar. Minha mãe e Sim, meu pai diziam que a nossa herança era o nosso diploma e que se eles tivessem que escolher, se tivesse a fatalidade de ter que escolher quem estudasse, era menina ou menino, iriam estudar a filha mulher, porque eles tinham muita preocupação de que a gente ficasse economicamente dependente. Então sim. você vê que eu venho de uma raiz que acredita no potencial, acredita que a educação é a grande chave da mudança, né, a grande chave da autonomia.
Aprendi muito cedo a ler e escrever, porque com esse tanto de irmãs e irmãos mais velhos, né, todo mundo brincava de escolinha, então me via aí aos 5 anos já lendo e escrevendo normalmente, fluentemente. E aí eu me lembro que minha irmã, inconformada, né, nossa, mas ela já sabe ler e escrever, tem que entrar na escola. Me levou, porque a família grande tem disso também, né? Os mais velhos vão fazendo pelos mais novos, né? Sim. Até alheio, assim, a minha mãe, meu pai, minha irmã decidiu que ia me levar para a escola. E aí eu fui fazer um teste, a professora falou, não, vamos fazer um teste, ver se ela sabe ler. Eu lembro até hoje, menina, ela me deu uma bíblia para eu ler. Imagina, uma bíblia para uma criança. São letras muito miúdas e é uma linguagem muito difícil, Muito né? difícil, muito. Pensa, É. e eu ali com aquela Bíblia, tá. Aí a professora, nossa, ela realmente sabe ler. Pois então entrei na escola com 5 anos, com a idade que todas as crianças estavam entrando, eu já estava terminando o primário, e o resultado disso foi um acelerar de aprendizado, né? Um acelerar assim, de etapas na vida, o que eu hoje vejo como muito assim desnecessário para as crianças, né? Hoje é o Dia Mundial da Infância, né? As crianças têm que brincar mais, têm que curtir mais, né? A infantilidade. Mas enfim, eu entrei na faculdade com 15 anos. E aquele tempo, Nossa, assim, 15 15 anos. anos, gente. 15 anos Fui eu estava no estudar. primeiro ano Pois científico é, ainda. pois eu estava entrando na faculdade. Olha aí. E assim, o que que você sabe aos 15 anos, né? Na minha casa também era obrigado a fazer esporte. Você podia escolher, você tinha o direito de escolha, mas você tinha que fazer, tinha que praticar. Então, fui atleta de handball, meus irmãos muitos são do vôlei, meu irmão foi do taekwondo, enfim, a gente sempre praticou esportes como regra, como obrigação. E aí, o meu irmão Nino escolheu fazer educação física, meu irmão Gilmar escolheu fazer educação física e eu também escolhi fazer educação física, porque era uma coisa que a gente tinha assim prazer, gostava. Sim, Enfim, fiz faculdade, entrei em 82, ainda peguei aí o final do regime militar no nosso país, fui líder de movimento estudantil, a gente lutou muito ali pela redemocratização do nosso país, eleições diretas, pegou um chumbo grosso, então, naquele tempo. É, literalmente, é. né? Ainda é líder, né, estudantil daqueles movimentos naquele tempo. E eu que nunca Esse tinha pessoal visto. não sabe o que é isso, não, né? O pessoal fala Não, ainda, fala, não faz nem ideia, só sabe quem passou mesmo, né? só sabe o É, cerceamento de liberdade, tanto que você era vigiado. é. Eu, como morei numa casa de estudante ligada à Universidade Federal do Paraná, eles tinham todo o meu currículo, minha ficha, sabia tudo da minha família. Caramba, meu. Havia um sistema de informação que era muito forte, né? Sim, E nunca tinha visto uma arma na minha vida, né? De repente me vi numa passeata cercada por homens com metralhadora, né? Aquilo para mim, caramba. imagina, eu saí de Cianorte, interior do Paraná, uma vida super pacífica. Naquela época as mensagens não chegavam com essa velocidade que chega hoje. Então eram mundos muito alheios, né, ao que acontecia assim nas grandes cidades, né? Era um mundo bem pacato, né, bem isolado, Isso. né, Miriam? Eu então começo a fazer parte desse movimento e tive alguns namorados e conheci esse que, mesmo dizendo me amar, se tornou o grande algoz da minha vida, né? Eu brincava muito com a minha mãe e com meu pai que eles criaram a gente meio que numa bolha, né? Eu não achava, eu não acreditava que violência doméstica existia, assim, eu nem pensava nisso, para te falar a verdade. Assim, Sim, para mim, bater em mulher, matar mulher era coisa de televisão, de novela, não era vida real, porque eu nunca vivi isso, eu não venho dessa raiz, eu não vi nenhuma das minhas irmãs apanharem, eu não vi vizinho bater em vizinha, eu não vivi essa realidade. sim. Então, para mim, aquilo não era uma coisa que fizesse parte da rotina das pessoas, né? E esse meu ex-namorado, ele foi muito cruel, hoje é muito falado, você domina muito o assunto, que é a violência psicológica.
Mas naquela sim, época você não tinha essa noção da a violência psicológica, a violência patrimonial, elas sim, não eram consideradas violência, né? Era considerado violência física e sexual. é, E o que ele fazia? Ele dizia que ele ia se matar. Então você imagina para uma jovem que acreditava que podia mudar o mundo, podia redemocratizar o país, podia resolver a vida das pessoas, podia fazer desse país um país melhor, reduzir desigualdade social, cultural, né? Porque você tem essa, essa efervescência da juventude, né? Então imagina que eu não ia poder ajudar quem estava do meu lado, né? Que, com quem eu estava me relacionando. E isso se arrastou por um tempo, né, até eu me formar. Eu adiantei 6 meses na faculdade, eu formei em julho de 85, porque eu queria prestar uma prova para fazer uma sequência de estudo fora do Brasil. Naquela época, a sim, Alemanha era o país que tinha assim o respaldo da comunidade sim, esportiva, né? E era demais, centro, né? demais. Nesse tempo, esse ano era impressionante. Impressionante. E a Universidade Você Federal era uma mulher tinha um que já, programa. você já tinha um gás enorme assim de aprendizado, né? Com 15 anos entrou para a faculdade, cheio de sonho, líder de manifesto estudantil naquele tempo, ainda do final da ditadura militar, né? E aí se Exato. depara com uma situação dessa. E assim, eu na faculdade me deparei com o início da construção do movimento de mulheres, né? E eu dizia, Sim, gente, mas por que a gente tem que lutar pela humanidade? Assim, não que eu contestasse, mas eu me questionava muito, assim, era uma reflexão que eu fazia. E ele, inconformado com a minha saída do Brasil, porque eu iria sair, né? Eu fui passar o Natal em dezembro com meu pai, minha mãe já tinha falecido, e viajaria depois do carnaval. Então eu voltaria para o carnaval para minha casa e viajaria. E assim, sóbrio, ele dizia que eu estava certa, que eu tinha que estudar, que eu era muito jovem, que eu tinha um mundo pela frente. Aí bebia, tudo se transformava, sabe? Que eu não podia fazer isso com ele, que eu tinha acabado com a vida dele, que eu tinha iludido ele, que eu tinha feito ele acreditar num outro mundo. E aquilo era muito pesado para mim, né? Assim, sim. eu me sentia cada vez mais responsável, né? E acho que isso é uma coisa muito da mulher também, de achar que E ela você é muito jovem pode também, né? ir Você era muito jovem nesse tempo. jovem e ninguém assim para me dizer, olha, isso é perigoso. Eu também não falava muito com as pessoas disso, porque eu achava que isso não, né, assim, não dizia respeito com os meus irmãos, né, que a gente sempre foi muito ligado. E ele nunca me ameaçou. Aí, uma semana antes, ele me contou que ele tinha tentado matar 3 ex-namoradas. Uma ele colocou dentro de um carro e jogou num precipício. A outra ele tentou jogá-la pela janela e a outra ele correu atrás dela na rua com uma garrafa quebrada. Ele te E contou sem aí, mais nem menos? veja, assim, o perfil dele é de psicopata. O psicopata Sim. ele constrói aquele ambiente, ele constrói aquela ação. Então ele me contou isso para me dizer, olha, se acontecer alguma coisa, se a gente discutir, não reaja porque eu tenho medo de perder a cabeça. Todas essas situações aconteceram porque as minhas namoradas reagiram, gritaram. Eu tenho medo do que possa Meu Deus. acontecer. Um Ve- psicopata. Veja bem, aí ele, eu morava, então já tinha formado, já morava na casa, eu saí da casa do estudante, fui morar num apartamento, eu, minha amiga Alice Helena, que tinha formado comigo, a gente tinha formado juntas, e o Gilmar, que é meu irmão caçula, que foi quem me socorreu. Sim. E aí, nesse ambiente de casa, né, ele, a noite anterior, ele bebeu muito, ficou muito ruim, me pediu que levasse ele de táxi para casa dele. Eu não Sim. dirigia. Aí Sim. levei para casa dele e pediu que eu chamasse um médico amigo para ajudá-lo a aplicar uma injeção. Eu sei que foi uma noite infernal. Eu super preocupada se tinha acontecido alguma coisa, se ele estava bem. E aí no outro dia de manhã, ele falou que acordou sem conversar muito, falou que ia para cá, lá para minha casa buscar o carro dele.
E aí, no caminho, nós passamos numa distribuidora de medicação e ele veio com uma caixa, que eu não sei o que exatamente era aquilo. E passou no banco também, falou com a gerente dele, e eu desci no banco e falei para ela, falei, vai atrás dele, ele não está bem, na hora que acabar seu expediente, procura seu amigo, porque eles eram muito amigos, ele tinha feito Sim, medicina, e esse banco era dentro do Hospital das Clínicas, essa agência sim. do Banespa, né? Banestado. Aí eu sei que fomos para casa, todo mundo almoçou, arrumou cozinha, e ele ficou lá gravando umas fitas e bebendo. E aí, quando acabou, a minha amiga saiu com a irmã dela, e aí ele foi para a cozinha e me pediu o pacote. Aí eu tinha descido com esse pacote na mão. Aí eu falei, o que você quer com isso? Ele falou, não, isso é o que eu vou usar para me matar, porque minha vida acabou, não tem mais sentido. E aí eu comecei a insistir, pensa bem, você tem mãe, você tem pai, olha o que você vai fazer, morte não é solução para a vida, onde você vai chegar com isso não vai melhorar em nada. E ali, né? Aí, de repente, eu desisti, assim, já vinha se arrastando uma situação bastante pesada, né? Em que era isso, na hora que estava sóbrio, eu tinha que seguir minha vida, meu caminho, a hora que bebia, tudo transformava. Aí Era eu ativava. Impressionante, né? ativava. Aí eu fui lá e busquei o tal do pacote. A hora que eu entrei na cozinha com esse pacote, ele mudou o assunto. Aí ele começou a falar que eu não confiava em mim, por que que eu usava brinco, né? Eu estava com um brinco, umas argolas de prata que meu irmão guarda até hoje, né? Por que Sim, que eu usava aquilo, que eu não tinha autoconfiança, que eu era uma pessoa insegura. Aí eu comecei a achar aquilo absurdamente estranho, né? E sei lá, uns 15, 20 dias antes, ele levou uma garrafa de álcool para minha casa, dizendo que era importante para fazer asepsia de copo, talher, prato, que ele tinha feito um curso de gastronomia e que era importante. Ô Miriam, nunca na minha casa, minha mãe fazia pão no forno. Na minha casa nunca teve álcool, nunca usou para sim, acender forno, nunca usou para sim, limpeza, nunca usou para remédio. Eu trabalho até hoje com queimaduras, né? As pessoas usam como medicação, usam como sim. limpeza, hoje para asepsia das mãos, mas assim, não era também parte da minha realidade. Álcool para mim era uma coisa, era um produto a mais, não era uma Uhum, coisa que pudesse me matar, entendeu? sim. E aí, quando mudou a conversa, ele abriu a porta, tirou a garrafa e jogou. E assim, se eu jogar um copo d'água em você, assusta, né? Eu comecei a me limpar e comecei a andar para trás com aquilo que ele já tinha feito treinamento mental, né? Sim. Não reaja, não grite. Meu irmão estava dentro de casa, né? Aí ele me perguntou: e se eu te botar fogo? Eu falei: bom, isso não vai mudar. Fica calmo, pensa no que você vai fazer, pensa no meu pai, pensa nos seus pais, na sua mãe, no seu pai, pensa nos meus irmãos. Ele tinha muito medo dos meus irmãos. Meus irmãos são enormes, né? E aí ele riscou um palito, não pegou fogo, riscou o segundo, não pegou fogo. E eu peguei na porta. A hora que eu peguei, que eu senti que estava trancado, eu comecei a gritar. Meu Deus do céu. E aí ele riscou o terceiro, que foi a hora que a chama. É uma coisa. O fogo é uma coisa cruel, uma coisa. Sabe assim, ela é de uma exuberância, de uma violência, é muito brutal o fogo. Talvez uma das piores experiências, né, que alguém possa viver, é ver aquilo assim incendiando, você não consegue Meu fazer Deus. nada e você respirando, porque aí você começa a gritar, você começa a respirar aquilo e inalar e vai para o seu pulmão. E eu sei que o meu irmão entrou e uma das lutas que eu tenho também é trabalhar a prevenção. Meu irmão fez exatamente o que tem que ser feito. Ele me abraçou com uma coberta grande, acabou com o oxigênio, que daí você acaba com o fogo, e me levou para o chuveiro, né? Eu encostei na parede na hora e fui agachando. Então eu já acordei no chuveiro, né? Minha camiseta já derreteu, eu estava de calça jeans e tênis, a calça jeans assim, já estava encharcada, meu irmão me dando banho,
uma sensação, resfriando na verdade, né? A sensação é que estava perfurando, né? A gota de água parecia que estava É, assim, porque cheio de espada. o Não, jeans na pele, né? Não quero nem imaginar isso. coisa mais horrorosa. Eu sei que nós descemos dessa forma e um vizinho que estava saindo, imagina, a gente entrou no carro dele. Até hoje eu rezo para essa pessoa, porque eu imagino o susto desse rapaz. A gente entrou dentro do carro, ele levou para o hospital das clínicas, que era muito perto da minha casa, e lá não atendia queimados, era só no evangélico, e eu gritando, e me dá um remédio, tira essa dor. Sei que eu fui para o evangélico, fui atendida, fiz o primeiro curativo, e você incha com muita rapidez, né? O queimado é uma coisa exuberante, começa a inchar, inchar, porque você tem um aumento da permeabilidade do capilar e a coisa vai se complicando, e aí me puseram no quarto e aí que foram tentar funcionar a veia. Nisso meu irmão tinha descido para ligar para minha família, ligar para minha irmã que é médica, para o meu irmão que morava fora, para avisar Sim. todo mundo, liguei, alguém avisar meu pai. E nisso ele entrou no quarto. Ele entrou no quarto dizendo que as enfermeiras não sabiam fazer nada, que eram incompetentes, que ele mesmo ia pulsionar a minha veia. E aí foi o desespero, né? Eu falei, olha, ele tem um produto para que ele dizia que ele ia se matar, ele está com esse produto na mão, ele vai me matar, ele veio tirar minha vida. E aí, assim, apareceu médico, policial, e isso, ele foi embora. Meu irmão voltou e aí não teve mais coragem de sair do quarto, né? Porque podia acontecer qualquer coisa. Eu nunca imaginei nada disso, nem que ele tentasse isso, nem que ele voltasse. Foi muita loucura, sabe? Coisa assim, enredo de novela, né? Eu sei que meu irmão do interior, o Diniz, foi para Curitiba, né? Ele conta que ele chegou à noite em casa, isso foi na hora do almoço, mais ou menos. Depois do almoço, umas 2 da tarde, ele chegou em casa, minha cunhada estava chorando. Ele falou: o que que aconteceu? Ela falou: ai, o namorado da Tina botou fogo nela. E aí ele fala que ele pegou um revólver e uma cueca e ele voltou 6 meses depois para casa, porque de Curitiba a gente veio para Goiânia, né? Eu sei que foi um momento muito difícil. Meu pai com 86 anos, com os meus irmãos caçula em casa, e meu irmão, minha irmã tinha um sócio da homeopatia que morava na esquina do hospital. Isso Sim. foi dia 6 de fevereiro, no dia 7 era aniversário desse meu irmão, do Diniz. Ele estava dormindo comigo, e aí o médico ligou e falou: Diniz, é seu aniversário, vem aqui jantar. Meu irmão, você tá maluco? Não vou de jeito nenhum. E eu ouvi a conversa, né? A hora que ele desligou, eu falei: Diniz, vai lá jantar, é seu aniversário, é só atravessar a rua. Agora já tem guarda aqui, todo mundo já tá ciente. Eu sei que meu irmão foi e voltou e me falou assim: Tina, tem um hospital em Goiânia que só cuida de queimados. Você quer ir para lá? Eu falei: nossa, quero agora. Porque assim, eu estava sofrendo tanto para funcionar uma veia, para medicar, eles não me deixavam sentar, eu queria andar, e assim, foi muito difícil esses primeiros dias. Eu sei que no quarto dia, né, no dia 10, eu embarquei de Curitiba para Goiânia, com a minha família sendo chamada de louca, que eu ia morrer no caminho, que eu não chegava viva, que a gente veio de avião de carreira, não tinha UTI móvel naquela época, né, 86. Veio de avião de Uhum. carreira até São Paulo, São Paulo trocou de aeronave, veio até Brasília, e de Brasília a gente veio num táxi aéreo, né? E eu me lembro de chegando no aeroporto, aí eu já estava muito inchada, Com certeza. a coisa é muito, muito cruel. Eu não sei como é que você aguentava. Não, e assim, eu achava, você veja como é bom em determinados momentos você ignorar, né? Você ser ignorante para aquele assunto, né? Eu achava que assim, dói muito porque é uma ferida, mas eu nunca achei que eu corresse risco de vida, eu nunca achei que eu pudesse morrer. Eu me lembro de duas coisas marcantes. Uma noite que eu acordei com
uns pacientes gritando muito. Aí eu perguntei para a enfermeira da noite, o que que aconteceu? Ela falou, dois irmãos do Maranhão explodiu o carro, eles chegaram. Falei, como Ixi, é que eles estão? Ela falou, um tá assim, um tá igual você, né? E o outro tá um pouco melhor. Aí, no outro dia trocou o plantão e eu perguntei para outra enfermeira, falei, nossa, silenciou, né? O que que aconteceu? Aí ela olhou para mim e falou assim, os dois morreram. Eu nunca mais, Miriam, nunca mais perguntei nada, nunca perguntei absolutamente nada. Quer dizer, se estava como eu, né? O raciocínio era lógico, né? com E, certeza. e também uma manhã que eu acordei, meus irmãos, assim, a gente dormia muito tarde, era tudo muito difícil, durante a noite, porque você tem a paura da noite, você acha que, eu achava que ia pegar fogo no hospital, no apartamento, eu achava que eu ia cair da cama, tudo você pensa, né, na hora que silencia. E aí, um dia eu acordei e meus irmãos não me ouviram, e aí eu ouvi eles discutindo. Não, não, não vai enterrar ela lá em Cianorte, não. Vai enterrar ela lá em Ixi, Curitiba, porque a mãe está lá em Cianorte, aí o pai é obrigado a levar a mãe para Cianorte. Aí o outro falava assim, não, vai enterrar ela lá em Cianorte, porque a mãe está lá, a hora que levar, leva as duas, espera o pai morrer, porque meu pai já tinha muita idade, né? Então assim, eles estavam discutindo, eu falei, meu Deus do céu, pensei, nossa gente, senhora. Você olha, o escutando isso, que é a naquela mente? situação, meu. Eu falei, gente, não é comigo, isso é um pesadelo, tô assim no pesadelo. Fechei o olho, dormi e acordei. Nunca perguntei, eu nunca perguntei. Eu perguntava assim, o dia que eu ia andar, correr, sabe, sair dali de dentro, eu queria sair dali de dentro, porque eu fiquei praticamente 2 meses internada, né? Sim. Mas minha família, Miriam, me deu tudo. Me deu dinheiro. Meu pai vendeu uma fazenda de porteira fechada no interior do Paraná. Naquela época, você comprava 5 fazendas em Goiás. Meus irmãos vieram, me deram tempo, me deram carinho, me deram estrutura. Minhas irmãs que estavam com criança pequena, ou irmãs que eram mais velhas ou bem mais novas, porque eu sou nascida no meio, tem 2 homens para cima, 2 para baixo. Uhum. Então, quando e elas vinham e iam, né? Minha irmã, que é médica, tinha. O Ricardo era bebê, engatinhava ainda, né? Mas 4 ficaram, né? Eles se revezavam no plantão, ficava de dia, outro de noite, e outros 2 doaram pele da perna. Eles descascaram as Pois é. coxas para me salvar. Então você vê que eu venho dessa raiz de quem acredita que é possível, de quem não desiste, de quem tem sempre um sorriso e assim, vamos enfrentar, vamos começar pelo mais simples, que a gente chega no mais complicado, né? Você teve E uma base tô muito aqui, forte. e tô aqui desafiando É. todos os prognósticos, todos, todo mundo que me avaliou, que me examinou, falou não sobrevive. Hã. Então, sim, é possível, né, Miriam? É o que eu sempre falo assim, para Deus nada é impossível, né? Assim, a Nada. sua situação, né? Olha, tem umas perguntas aqui. Eu vou ler duas perguntas aqui. Normalmente eu deixo sempre para meu convidado falar, mas assim, porque ela vai começar a falar também dessa virada, né? Porque ela tinha tudo para desistir, realmente poderia ter morrido, tinha um grande risco, né? Mas eu acho também, doutora, que tinha aquela vontade da Cristina lá de trás, sabe? De sempre ser Uhum. aquela de guerreira, de conquistar as coisas. Eu acho que isso também da sua essência lhe ajudou muito nessa sua recuperação. Foi uma força também muito grande para você vencer isso. Mas tem uma pergunta aqui que eu também queria lhe fazer. Nesse momento que você estava sofrendo tanto, assim, se a gente às vezes se queima, né? Uma besteirinha, a gente já acha assim o fim do mundo, né? É o fim do mundo. E é. Avalia com 85%, né, É. do corpo. Em algum momento você pediu a Deus para te tirar desse mundo? Você pensou em desistir? Passou isso pela tua É, cabeça? Miriam,
quem vive a dor do queimado pede, não tem como. Você começa pedindo para te anestesiar, para te fazer dormir, e chega uma hora que você fala, me tira daqui, eu não quero mais sofrer, né? Porque é muito difícil. É claro que a hora que passa, você se acalma, volta ao normal, mas na hora do desespero, eu não dava nem Novalgina, era sem anestesia. Eu lembro que uma vez eu mordi, eu tenho uma cicatriz dentro da boca, eu Ah, mordi de tanto desespero. E aí eu cheguei no quarto, meu irmão chorava tanto, ele falou, nossa, você já tá tão machucado, ainda foi morder a boca. Mas é desesperador. Não tem quem suporte um curativo desse e não peça para morrer. Mas é uma coisa do desespero, não é é. de dentro de você, né? É tipo assim, me tira desse momento de dor. Mas, graças a Deus, Deus não me atendeu, porque ele sabia que não era verdadeiro, Essa não é a Cristina que eu conheço. não era É. verdadeiro, não era um querer, mas era um desespero. E assim, é muito difícil, não há quem. Trabalhei por 23 anos Até com esses medicação, né, pacientes. Cristina? Medicação, não Nossa, tem medicação às vezes que dê jeito nisso, né? não tem. Aí Nessa dor. você pede, me tira disso, me põe para dormir. Eu pedi anestesia, né? O que todo mundo pede primeiramente, mas a hora que você vê que nada vai acontecer, que não vão te dar remédio algum, né? Você fala, me tira dessa vida. Mas Né? nada, nada que seja verdadeiro, né? É só por É. causa do Deus não queria desespero. isso, não. Deus, Não, Cristina, nem eu. você tem uma missão ainda, entendeu? Eu não coloquei você nesse mundo para você vir para cá. Você tem muita coisa para fazer aí. Cristina, com tudo Eu isso, eu fiquei vi tão que. emocionado que derrubei Ah, até minha água aqui toda. Ai, meu Deus. olha, eu vou dizer uma coisa, eu me segurei aqui, viu? Tem horas que essa É. apresentadora, que é a comunicadora, se segura aqui, porque sobe aqui aquela. A gente escutando isso dessa, ela me passou, né, o relato dela, só que Uhum. nada melhor do que você escutar, né, da É pessoa verdade. falando isso, é outra emoção, é outro sentimento. Mas assim, eu vi que você foi para os Estados Unidos, né, também, É, para fazer um tratamento, tinha um tecido. Fala um pouquinho dessa tua ida aos Estados Unidos. então, três coisas são importantes no tratamento do queimado: malha Sim, compressiva, massagem e alongamento. E essa malha compressiva, na época tinha a Compress do Brasil, que tem até hoje, da Otávia, lá em São Paulo, mas a melhor malha era essa americana. E aí a gente foi. Foi a dona Lola, mãe da minha cunhada, meu irmão, Diniz e eu, sabe? sim. Ficamos lá praticamente mais de um mês fazendo essa malha e aí eu fazia fisioterapia. E eu me lembro a primeira vez que o médico me avaliou, ele olhou para minha mãe e falou: ela não vai mexer a mão. Nossa, e eu olhava para meu irmão: nossa, esse homem é louco, claro que eu vou mexer minha mão, é lógico que eu vou mexer minha mão, porque meu maior desespero é movimentar, sabe? E eu esperei aquela roupa, assim, porque vendiam a ideia de que aquilo ia ser uma mágica. Eu pensei, bom, vou vestir isso, vai transformar, né? Aham, Nossa, a hora que eu vesti, que desespero, aperta você inteira, é uma meu coisa Deus. maluca. Eu chorava, eu chorava, eu chorava. E esse meu irmão ficou tão desorientado que nós perdemos o lugar de descer, fomos parar lá no meio de Nova York. Nossa, foi um desespero, mas é a única coisa que acalma a sua dor, acalma a ferroada, a malha, né? A Otávia fala isso, é um abraço para o paciente queimado, né? Funciona, funciona. Funciona, ela te traz conforto, mas nos primeiros dias é de enlouquecer, né? E se atravessar o mundo atrás de um recurso, né? Que a gente tem essa coisa também, o que é americano, o que é de fora é melhor, mas e de fato era, hoje já tem no Brasil, né? Mas não foi mole, não. Vesti aquilo ali, parecia uma armadura, Hoje a mas me gente salvou. tem até a questão da pele de tilápia, né? Para Exato. Aí algumas do coisas, e foi desenvolvida aqui no Fortaleza. Ceará, né? E até a gente enviou para o pessoal também do Líbano, né? Que recentemente aconteceu essa Isso, tragédia. doutor Edmar aí do Ceará, meu Né? amigo, somos amigos da Sociedade Brasileira de Queimaduras, né? Eu sou a sócia número 1 da sociedade na categoria de fisioterapia.
E incrível o trabalho que é feito aí. Cristina, conta agora, assim, a história, eu juro para você, eu estou me emocionando aqui. Esse, o pessoal aqui tudo emocionado, falando, comentando, então querendo saber o seguinte, ela vai já responder se esse traste ainda está vivo. Quer dizer, se E esse traste ainda está vivo. Se tá, você não quiser responder agora, quiser responder depois, você que sabe. não, eu fiz o último grande programa que eu fiz de Sim, televisão foi em 2016, que foi A Hora do Faro, né, do Rodrigo Faro. É, tanto que a audiência foi tão grande, ele no dia me falou, foi a maior audiência do meu programa, foram quase 2 horas de programa, e a equipe dele se tornou muito próxima da minha família, de mim, né, o Humberto, até que hoje a gente bacana. conversa. Aí o Humberto falou assim, Cristina, eu fui atrás do agressor, ele mora lá em Campo Grande, ele tem uma clínica, ele é renal crônico. Eu olhei bem para ele e falei, Humberto, eu te perguntei alguma coisa? Olha, Miriam, para mim é uma Caramba! pessoa, eu acho que realmente eu consegui exercitar o perdão, eu não o carrego comigo, isso seria até injustiça comigo. A mágoa, ela é uma má água, ela é uma água parada que vai te envenenando. A indiferença é a melhor resposta, mas é claro, depois da condenação. Ele foi julgado, condenado. Isso. Até hoje, um dos únicos casos exemplarmente condenado no Brasil de crime contra a mulher. Isso, para mim, eu percorri essa condenação de todas as formas e com todas as forças, né? Gente, ela está falando isso de antes, inclusive, da Maria da Penha sair, tá? Isso foi, Então, ele isso foi já foi uma julgado, vitória muito grande. ele foi julgado e condenado em 89. Aí, claro, teve um peso enorme, porque eu fui para Viena, conheci o Nick Lauda, ele me recebeu lá como também um paciente queimado, isso trouxe a Nick imprensa Lauda. internacional para cima do caso. O professor Ivo Pitangui me operou, então assim também foi entrevistado num dos episódios do Fantástico. Então tinha assim, a imprensa internacional estava acompanhando esse caso. Eu fiz o 60 Minutes, que é um programa americano que é equivalente ao Fantástico. Sim, Então assim, tinha sim, imprensa pesado dentro do tribunal e muitos juristas não acreditando porque ele tinha muito dinheiro, um excelente advogado. E ele, no primeiro depoimento, ele confessou, falou que estava sob forte depressão emocional e que botou fogo na namorada, e depois ele negou, falou que tinha sido um acidente, mas não se explicava. Enfim, foi condenado no júri civil também, nunca pagou indenização nem nada do que deve, mas foram duas condenações importantes no Brasil, porque é jurisprudência, né? sim. Até te fazer uma pergunta, doutora. Em relação a. Porque, assim, ele tem todos os traços, né? Eu não sou psicóloga, nem sou psiquiatra, mas, assim, pelo que eu estudo um pouco, ele tem traços de transtorno no psicopata, né? Isso foi É, diagnosticado? Pediram isso? então, isso foi um outro pequeno episódio aí dessa novela que um dia eu tenho que escrever. Ah, Mas o promotor que assumiu o caso em Curitiba, eu fui conversar com ele, fui me apresentar. Ele me pediu, assim, me conheceu e tal, depois me chamou lá e me pediu para eu me submeter a algumas sessões, não como psicólogo ou psiquiatra e paciente, mas como a pessoa que ia traçar o perfil dele através da minha fala, que é um psiquiatra forense. Eu aceitei, claro, eu queria contribuir de todas as formas. Eu sei, Miriam, um dia antes do julgamento, um dia antes, eu ainda muito debilitada, eu fiquei pesando 36 quilos, careca, né, cílio, sobrancelha começando a aparecer, a pele fica parecendo que é um plástico, sabe? É muito difícil, tudo muito, processo sim, muito difícil. E esse psiquiatra se tornou meu amigo. A gente, como eu não podia ficar muito no sol, à noite era o horário que era melhor. Então a gente sim, terminava a sessão, ficava batendo papo, sabe? E aí nos tornamos amigos. E ele, um dia antes do júri, ele me chamou lá. Falei, nossa, deve ter alguma coisa, né, assim, importante. Ele me falou, Cristina, eu não vou participar do júri como testemunha, eu não vou depor, o promotor não me arrolou, porque na verdade, e eu não podia deixar você ir para o júri sem saber disso.
na verdade, eu fui contratado para descobrir se você está falando a verdade. Meu Deus. Miriam, Meu pense. Deus, caramba. Pensa a loucura, eu me senti tão traída, me senti tão enganada. Eu me lembro que eu segurava na mesa, assim, era uma mesa de mármore, sabe? Minha vontade era virar a mesa em cima dele, sabe? Caramba. Eu me senti assim, ferveu. Meu pai falava que eu sou a mulher dos 5 minutos, que dá os 5 minutos, É. explode, né? Meu Deus do Aquilo céu. ferveu, assim, eu fiquei segurando. E ele viu, né? Aí ele falou: eu não tinha coragem de te deixar ir para esse júri sem saber. E eu comecei, sabe? Eu falei assim: então tá, e qual que foi a sua posição? Ele falou: você está falando a verdade. Eu falei: por que que eu estou falando a verdade? Ele falou: porque você se emociona nos mesmos pontos, você usa a mesma figura de linguagem, você ri no mesmo lugar, você repete exatamente a mesma história 5.000 vezes. Meu Aí, Deus, Cristina. aí eu olhei bem para ele, Meu falei, Deus. falei, vem cá, eu posso ser uma grande atriz, né? Uma grande atriz que decorou um script. Ele falou, não, não tem como. Mas, Miriam, aquilo, assim, meu sangue ferveu, eu me senti tão traída, tão enganada, Olha, até o mas meu sangue eles... ferveu aqui de muita gente, viu? Que é um e- absurdo isso. não, e ele falou para mim, ele falou, Cristina, ir para a tese da psicopatia vai trazer benefício para ele, porque aí ele vai para um lugar, uma clínica, ele não vai para o presídio. Então nós não, Exatamente. o Isso aí é promotor não verdade. vai partir para essa tese, ele vai para Ele, crime comum, manicômio, pessoa como as pessoas, né? que um presídio é uma pena muito mais forte do que ir para uma casa de repouso, né? Sim, Mas ele me falou, o traço dele, todo o histórico dele é de psicopatia, né? totalmente. Tipo assim, eu não sou psicóloga nem sou psiquiatra, mas pelo que eu estudo, né? E assim, eu tive contato com uma pessoa que tinha um transtorno borderline. E é muito. E o que diferencia do psicopata é que eles têm emoção, né? É, E você vê o caso da Susan von Richthofen, né? Que até hoje não se chegou a é um um diagnóstico, consenso, né? né? Porque horas ela foi border, horas ela foi psicopata, então não chegou nisso. E, Loucura, né? Que isso loucura. é muito loucura. Mas, doutora Cristina, eu sei que a senhora é uma grande personalidade e eu vou dizer o seguinte, vou dizer que é uma pioneira, assim, porque antes de Maria da Penha, né, conseguiu essa condenação e hoje você faz um trabalho muito bonito e eu queria que você falasse dessa virada, do que se tornou a Cristina, né, daquela Então, menina lá de trás, que todo aquele gás, cheio toda de aquela sonho, energia. continua e Deus falou assim, você não vai vir para cá não, você vai continuar aí que você tem muito o que fazer. Segue aí na missão. Segue aí, Então, Cristina. eu resolvi fazer fisioterapia, prestei vestibular em 87, cursei fisioterapia com esse movimento ainda do júri, o júri foi em janeiro de 89, e cursei com o real propósito de vir para Goiânia trabalhar com queimados, né? Porque eu sofri muito na minha reabilitação, de pessoas que tinham medo de me olhar, por onde eu começo, né? E era muito raro alguém sobreviver naquela época com o que eu tive de queimadura. Aí fiz vestibular, passei, formei em fisioterapia, em 91 me mudei para Goiânia, trabalhei por 23 anos no pronto-socorro para queimaduras, que foi o serviço onde eu fui tratada. É, ajudei a fundar o primeiro curso de formação em fisioterapia do Centro-Oeste brasileiro, que é na Exefego. Hoje a Exefego é uma unidade da Universidade Estadual de Goiás. Consegui implementar ali as disciplinas de queimaduras, queimaduras 1 e 2, porque eu também tinha essa missão de treinar pessoas para cuidarem de queimados, de Que ensinar as bacana. pessoas o que ter um olhar, né, profissional para essas vítimas, porque era muito sofrimento para a vítima de queimadura, Com né? Muito certeza. alheia, não é especialidade, então muitas equipes não sabem nem o que fazer.
E aí, trabalhei muito com a sociedade civil organizada, que é uma herança da minha geração. Minha geração achou que redemocratizou, resolveu. Então, as pessoas se afastaram de política e foram organizar a sociedade civil. Sim, Conselho de classe, ONGs, OCIPs, fundações, sindicatos, né? E isso faz parte da minha geração. E aí a gente entendeu, chegou um momento que eu entendi que eu só estava enxugando gelo. Assim, eu não conseguiria resolver o problema, eu conseguiria fazer com que as pessoas não morressem afogadas, mas eu não sim. ia resolver. Por quê? Porque resolve política pública. É a política que dá a direção, que dá o tom. Se vai resolver o problema de violência sexual contra a criança, se vai resolver o problema da violência doméstica, se vai resolver o problema da educação, se vai ter saúde de qualidade, se vai ter luz no poste. Então, Isso. eu posso pressionar como sociedade civil, mas eu não posso tomar decisão. E aí eu decido então ser candidata, fui eleita em 2012, né? Mesmo não tendo uma família aqui no estado de Goiás, não tendo tradição na política, não tendo um grupo econômico me apoiando, eu fui eleita, fui muito bem votada e fui reeleita em 2016, aí sim fui a segunda mais votada, com 9.114 votos, foi uma coisa Olha aí. espetacular, e assim, deixando claro que as pessoas, se você tiver propósito, se você tiver clareza, se você não tiver vergonha de dizer, não, eu sou vereador e eu estou trabalhando para construir uma sociedade melhor, as pessoas têm fé e acreditam em você também. Então, Sim. hoje, eu estou com o propósito de uma candidatura, sou pré-candidata a prefeita de Goiânia. Acho que a gente já tem condições de apresentar um projeto de qualidade. Que Sou, bacana. sou líder RAPS, da RAPS e da Fundação Lehman, que quem quer seguir algum caminho político vale conhecer a formação da RAPS e da Lehman. Fui da primeira turma RAPS Lehman, foram 20 pessoas só no Brasil, eu sou uma delas. Então, assim, Olha aí. a gente acredita, e eu acredito que é possível. Muita gente fala, política não tem jeito. Não tem jeito enquanto as pessoas não realmente não se interessarem, não cobrarem. A Exatamente. pessoa pública, ela é pública, ela tem que dar E não dá o primeiro satisfação, ela passo tem que de querer dar. fazer diferente. Tá entendendo? Tem vários movimentos aí no Brasil que é exatamente dessa reforma política, com esse novo olhar. Se a gente for sempre pensar no negativo, o Brasil não tem jeito, a política não tem jeito, realmente não vai ter jeito. Então, assim, procura fazer a tua parte. Se você quer ser candidato, tá entrando agora com a candidatura, procura fazer a tua parte. Não Ou é isso? minimamente vote bem, escolha a Vote pessoa, bem, isso. olhe o currículo dela, o que ela já fez, o que ela propõe, analise, né? Que você já vai estar fazendo muita coisa. Porque, na verdade, o que a gente tem aí de pessoas eleitas, elas são reflexos da sociedade. Então, não adianta eu criticar. Eu só vou conseguir melhorar se eu começar a produzir a mudança também, né? Não Com tem outro certeza. caminho. Gente, a mudança começa dentro de casa. Para começo É, de conversa, né? Começa dentro de casa. A corrupção começa dentro de casa. Entendeu? também. Então, assim, você tem uma história incrível. Assim, que bacana saber que você está sendo pré-candidata à Prefeitura de Goiânia. Eu acho muito bacana. Tá entendendo? Eu vou dizer uma coisa: se eu tivesse aí, eu já tinha meu voto. Ah, Eu já ia fazer campanha aqui de graça, viu? De ah. graça. Pela sua história, pela sua Mas essência, sempre pela vai ser achar guerreira. um conhecido aqui em Goiânia, uma É, conhecida. mas não se preocupe que assim, você já tem aqui o meu apoio também, mando vídeo, falo. E assim, doutora, eu queria até lhe agradecer, né, assim, por você compartilhar essa história com a gente, certo? Assim, quando a Marina me falou, eu fiquei impressionada, disse, caramba, lógico que eu quero a doutora Cristina aqui, né? E Nossa, um até eu vou prazer dar para só mim. um recadinho aqui, porque senão eu vou acabar me esquecendo aqui, porque essa história mexeu tanto comigo que senão eu vou me esquecer. Mas, gente, olha, quando eu finalizar aqui a live, vocês esperem um pouquinho, que a gente vai entrar novamente, vai ter um sorteio também de um cara chamado Nestor de Almeida, teve também na Hora do Faro, tá? Que tem uma história Olha, linda de superação. Até lhe convido, doutora, para você ir no meu canal e assistir a história dele, que é a história de superação, viu? Ali é. É uma história vou de superação assistir. muito bacana e que ele cedeu uns livros para a gente. A gente vai fazer um sorteio daqui a pouquinho, ao vivo, aqui no Instagram. E olha, doutora,
foi assim, primeiro, né, eu entendi muito Deus, que ele tinha uma missão para você, né? E que você abriu muitas portas. Aí, primeiro também para muitas mulheres. Porque a gente sabe que as mulheres, elas não tinham tanta voz como elas estão tendo hoje, né? Uhum. E muitas pessoas lá atrás lutaram pela gente. Até em Exato. relação às nossas eleições. Às vezes, quando eu escuto uma pessoa que diz assim, ah, eu não vou votar não, não vai fazer diferença, eu disse, gente, pessoas morreram para a gente ter direito a votar. Tá Verdade. entendendo? Então, vamos fazer a nossa parte, né? Fazer votar direito, eleger direito, estudar o seu candidato. Isso aqui não é clichê, é fato. E assim, a doutora Cristina é uma pessoa que tem uma história linda de superação. Ela podia ter desistido, ela podia ter ignorado aquela menina que estava dentro dela, da essência, daquela líder estudantil, vou dizer, daquela atleta, né? Você falou em handball, eu era artilheira no meu time de handball, viu? Olha aí. Eu tinha um grupinho, jogava handball, amava. Hoje em dia eu acho que eu perdi as estribeiras, não sei mais nem por onde é que começa, mas jogava. E assim, bom saber que a gente tem anjos como você, né, que nos ensinam, que pegaram a dificuldade e transformaram isso em algo para ajudar o próximo. Então, muito obrigada pela sua participação. Que linda a sua história de vida e que Deus assim te conceda cada vez mais sabedoria para você seguir em frente e mudar cada vez mais esse país. Parabéns. Me sinto Nossa, muito honrada de ter você aqui. eu que agradeço, esse sotaque seu me encanta, já me põe Eita, assim em na casa. retada. Minha mãe pedia, me chame de manhinha, né? Ela era mineira, mas queria ser chamada de manhinha. E assim, o que eu puder fazer para dividir com outras mulheres o ensinamento de que não, você não nasceu para apanhar, você é linda, você é maravilhosa, você tem uma vida pela frente, ninguém nasceu para sofrer. Sabe, segue a luz, saia de relacionamentos abusivos, não se Isso. permita a esse sofrimento. Você nasceu para ser feliz, é essa a mensagem que eu quero deixar, porque é nisso que eu acredito. O grande desafio da nossa vida, Miriam, ser feliz. Ser Então, feliz, bora com lá, certeza. porque tem muito chão para rodar. Tem uma música que eu até já postei aqui, das frases que a gente faz reflexão, que eu disse que é a frase da minha vida, né? Que é aquela música tocando em frente, né? Amo, Cada um compõe a ando sua história, devagar. cada É. ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Olha, eu tenho que bater palma aqui, ó. É. Todo mundo fazendo, eu tenho que bater palma aqui, ó. Parabéns demais pela sua história, parabéns pela a mulher incrível que você é. Quando você vier aqui no Ceará, eu vou fazer aquela tapioca para você, certo? Baião com doce para Ah, você, assim, não ficar só no sotaque, tá? Se aproveitar as comidas nordestinas aqui, as paisagens da gente, tá certo? que eu amo, amo. Olha, foi incrível. Parabéns a você, parabéns a todo mundo que está aí com a gente na live. Obrigada. Se cuidem, se protejam, se mantenham saudáveis, porque a vida pede isso nesse momento. Com certeza, Obrigada. doutora. Muito sucesso na sua campanha, viu? Vou estar rezando aqui por você, certo? O que precisar de mim aqui, pode contar comigo, viu? Olha, tem até caranguejo aqui que estão lhe oferecendo quando você vier. A Sandra Mourão, um beijo para Sandra. Adoro, Faz um adoro. caranguejo que me deixou com inveja aqui, inveja branca. Ai, Certo, amo. doutora? Parabéns, força, foco, fé aí na sua campanha, viu? Peça sempre sabedoria ao Espírito Santo, a Deus assim, em primeiro lugar, e siga em frente, viu? Vai dar tudo certo. Sempre. Parabéns. Deus e minha mãe e meu pai que estão de lá, sempre me olhando. Minha irmandade toda aqui. Obrigada Pode pelo ter convite, certeza. viu? Estou sempre à Obrigada a você, disposição. doutora. Um beijo grande, fiquem com Deus. Gente, fui. Próxima segunda tem outro Superei incrível e daqui a pouquinho tem sorteio. Doutora, beijo no coração. Beijo, Sucesso. beijo. Tchau, Tchau. gente.